Boa tarde a todos. O recado foi dado. Hoje, eu vou começar do fim para o começo. Hoje é dia 5. Há 11 anos atrás, morria o reverendo Watanabe, presidente da Igreja Messiânica. E é muito doido, porque o tempo passa muito rápido. A nossa ministra Zezé, lá do Tocantins, estava no Japão nessa época. E ela que me avisou de madrugada que ele tinha morrido. Ninguém sabia ainda. Eu estava presente quando aconteceu a situação. E o legado que ele deixou foi muito, muito forte. Eu tive a honra de receber uma orientação dele dias antes de sair da Messiânica Mundial, né? E uma frase que ele me falou foi uma frase que está numa palestra dele, que disse assim, ele falando: quando eu estava me despedindo do Japão, dos meus amigos, vários me disseram: que bom, Watanabe, que você vai estar indo ao Brasil, que é um país grande, muito grande. O Japão é um país pequeno para você. Aqui, como o país é miúdo, você vai poder abrir as asas e voar como você quer. No Brasil, você vai poder abrir bem as asas e voar muito alto, igual o voo do condor. Aí a pessoa que estava escrevendo isso aqui relatou assim: eu vendo fazer o gesto de abrir os braços, como um grande, ela colocou aqui engavetado, não sei o que ela quis dizer, à medida que amadurecemos. E à medida que vamos guardando nossos sonhos, vamos entristecendo. O homem moderno é triste e melancólico, porque engavetou seus sonhos da juventude, felicidade e vida. Aquele homem, Watanabe, me lembrava da importância de termos sonhos, profissionais, espirituais, materiais, sonhos pessoais, coletivos, pátrios e até mesmo universais. Objetivos fortes e claros. E lembrou da importância de lutarmos com unhas e dentes, pagando o preço necessário com nosso esforço para a concretização de cada sonho sonhado. Muitas vezes queremos realizar projetos maravilhosos, mas não nos convencemos de que precisamos pagar o preço. Preço não é dinheiro gasto, mas sim a luta para alcançar o objetivo desejado. É o esforço constante, perseverante, mas muitas vezes doído e sofrido, igual do neném na hora do parto. Para ver beleza, que isso faz parte da vida nos fortalecemos. Hoje, o reverendo Watanabe, que já é um homem maduro, continua a sonhar. A vida não lhe apagou a vontade de voar. E ele diz, como me lembro lendo meus pensamentos: quando prometo, eu cumpro. Isso é sonho. Então a frase que ele falou para mim foi assim: Dorival, você precisa voar. Então voe. Só que eu jamais imaginei na minha vida que esse voo significaria sair da Messiânica e anos depois, um ano depois, surgir a Arte do Jorei. Então, assim, a minha eterna gratidão a esse homem que me ensinou muita coisa, né? Também, ontem foi dia de São Francisco, e hoje é dia de São Benedito. Como o ensinamento, o ministro Ricardo expressou muito bem essa amplitude do que nós fazemos, a nossa gratidão a todos que estão envolvidos nessa obra. Eu sempre falo, nós não viemos para cá para fazer volume. Nós viemos para cá para cumprir uma missão e deixar uma marca, e deixar um legado para as gerações que virão. Muitas coisas nós não vamos usufruir, mas o que nós semearmos vai gerar um benefício. Nessa data tão especial, agradecemos a Deus e Meixo Sama a permissão de nos apresentar perante esse altar e oferecer nosso servir em nome de todos os membros e frequentadores, ligados a nós por afinidades e missão. No salmo de hoje, Meixo Sama nos leva a refletir sobre suas palavras, divina providência. Será que o homem com tão estreita visão perceberá a providência divina ordenando céus e terra? Em nossa jornada, quando nos colocamos à disposição de Deus e Meixo Sama, precisamos entender que existe um propósito por trás de cada problema. Eles usam as circunstâncias para desenvolver nosso caráter,
Na verdade, focando mais em nossa missão como Meixo Sama, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a ele, do que de nossos estudos dos ensinamentos. A razão é óbvia. Nos defrontamos diariamente com as circunstâncias da vida. Por que você lê ensinamento? Só para saber? Não, porque diariamente nós vamos encontrar situações que nós vamos ser obrigados a utilizar aquilo que ele nos ensinou. Quem lê ensinamento só por ler, não está ganhando nada. Tem que ir armazenando, porque eu vou precisar. É um acumulador do bem, né? Ao contrário. É um acumulador do bem. Né? Porque você vive aqui nesse mundo selvagem. E você tem que ter uma estrutura espiritual para poder suportar o que se passa aqui. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem purificações. Se tiver alguém que se apresente. A vida é uma série de aprimoramentos, e toda vez que você resolve um, tem outro aguardando a vez. Nem todos são grandes, mas todos são importantes para o processo de crescimento que ele tem para conosco. Meixo Sama nos ensina que Deus treina e disciplina quem tem grande missão. Por isso, não se assustem nem se admirem quando passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois isto não é coisa estranha nem fora do comum que lhes vai acontecer. Outro dia, na aula de terça-feira ou de quinta, me perguntaram a diferença de polimento e aprimoramento. E, na realidade, se você pensar bem, o aprimoramento é quando você entende porque você está sendo polido. Né? E o polimento é doído, cara. É doído demais. Só que nós também já fomos, como o Cigardo falou, o esmeril na vida de alguém ou de pessoas. Se alguém está sendo esmeril na gente, é o nosso polimento. Dói, mas faz parte desse processo. Então agradeça. Mas não se esqueça que um dia você também já foi esmeril na vida de alguém, aprimorando essa pessoa, que deve ter te odiado pra caramba. Né? Deve ter virado no saci, tentando te matar, de tanta raiva. Então você não pode reclamar, não. Agradecer em qualquer circunstância, porque tem um motivo para isso. Né? Então hoje, quando você entende esse processo, você aprimora. E o sofrimento é menor. Não que não deixe de doer. Né? Que ele estava falando hoje, né? Como é que uma pessoa que está com dor, que palavra você vai dizer para ela? Aguenta, vai passar. Cara, ela quer saber, eu quero que a dor pare. Ela não quer palavrinha bonita, não. Olha, eu vou recitar um poema para você enquanto sua dor está acontecendo. Batatinha quando nasce. Cara, se lasque você com o seu poema. Eu estou com dor, cara. Então, nessa hora, só faça uma coisa, levante a mão, ministro, de orei. Que isso alivia. Milhares de anos Deus esperou o exato momento para concretizar sua maravilhosa obra. Deus utiliza as purificações para trazer o ser humano para perto de si. Foi assim a vida de Meixo Sama, principalmente quando foi preso e humilhado. Quando nos sentimos destroçados, como se não houvesse mais esperança, entenda uma coisa: suas mais íntimas e profundas experiências de comunhão com Deus ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Quando o seu coração estiver partido, você se sentir abandonado e não tiver mais nenhuma opção, a dor for intensa e você buscar somente a Deus. Pode reparar que é nessa hora a hora que você mais reza. É a hora que você acha que é mais sincero. Mesmo que depois você esqueça, que nós somos meio lazarento. Né? Você esquece. Mas nessa hora, quando você faz aquela prece sincera, desesperadora às vezes, vem do fundo da alma. As suas lágrimas são sinceras, porque você sabe a dor que você está sentindo. Né? E é nessa hora que você se aproxima muito de Deus. É durante períodos de sofrimento que aprendemos a fazer nossas orações mais sinceras, autênticas e honestas para com Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Meixo Sama merece o nosso melhor. Ele nos formou para um propósito e espera que façamos o máximo com aquilo que recebemos. Ele não quer que a gente se aflija ou cobice talentos que não temos. Em lugar disso, Ele quer que nos concentremos nos talentos que Ele nos deu para usar. Cada um aqui tem uma característica. Que você é bom nisso.
Em outras coisas você é mais ou menos. Em outras coisas você é uma porcaria. Né? Nada impede que você aprimore essas coisas que você não é bom. Mas aquilo que você é bom, faça com primazia. Faça com excelência. Mas não para parecer, pô, eu sou bom nisso aqui pra caramba. Não é isso, não. Senão você vai ser igual o pavão, né? É bonito de pena e o pé feio pra caramba. Não adianta nada. Então, assim, faça, porque Deus te deu esse dom. Utilize isso para ajudar as pessoas, para ajudar a sociedade, para mudar o mundo. Né? Quando tentamos servir a Meixo Sama de forma não natural, é frustrante e produz resultados limitados. E isso, aquilo que o ministro Ricardo falou, quando você faz, até o ensinamento que eu postei esses dias, sussurro de Satanás. As pessoas pensam que estão fazendo um bem, ou, aliás, sabem que estão fazendo um bem fantasiado, mas é um mal que elas estão fazendo. Porque elas têm um propósito com relação a isso. Só que a derrota, ela é gigantesca. Você pode ter um sucessozinho aparente, que você vai ficar, oh, estou conseguindo, estou mantendo. Mas depois a casa cai. E quando cai, cai. Quando se juntam pessoas que têm afinidades espirituais negativas, vai se formando um pequeno exército. Vamos usar o nome de falange. Né? É uma falange. Ué. Só que eles pensam que estão arrebentando, porque não, nós queremos salvar o mundo, vamos salvar, que o Meixo Sama está com a gente, mas coisa e tal. Mentira, mentira pra caramba. O que elas querem é manipular o seu sentimento. Elas querem entrar na sua... Ela vai falar aquilo que você quer ouvir. Não concordo com você. Não, não é ruim. Não, concordo com você. E você vai, e você vai. Aconteceu uma coisinha na igreja que te magoou, que te deixou meio triste, e você vai e desabafa com alguém que é ligado no cramulhão, e a pessoa fala, não, você está certo com você. Se fosse você, eu ia em tal lugar. E assim vai. Aí Satanás fala assim, epa, mais um para a galera. Só que quando cai o líder, quando a cabeça é cortada, morre o resto. Morre o resto. A oportunidade que existe é as pessoas, como disse o ministro Ricardo, se arrependerem enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque depois que tiver já na linha da guilhotina, para perder a cabeça, não tem mais perdão, filho. Colocou o pescoço no cadafalso, é só o cara soltar a cordinha e tchau. Já era. Então tem pessoas que às vezes estão ali, colocou a cabeça ali no cadafalso, o cara, eu estou arrependido, me dá mais uma chance? Dou, tchum, já era. Não tem. Não tem. O tempo está voando. Já estamos em outubro. Outubro. O melhor, não, também é um desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a nossa vida é servir em conformidade com a nossa natureza. Para fazê-lo, devemos a nossa forma, aprender e aceitá-la, e apreciá-la para depois desenvolvê-la no seu potencial máximo. O plano de Deus, semelhante à grande e frondosa árvore, começará por uma minúscula semente. Não devemos proceder imprudentemente, mas procuremos descobrir e fazer tudo o que Meixo Sama quer que façamos. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmadas pelos outros. Se pensarmos ser talentosos para ensinar, mas ninguém mais concorda, adivinhe. Se quisermos saber se temos o dom da liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém estiver nos seguindo, não somos líderes. Outro problema é que quanto mais maduro nos tornamos, maiores são as probabilidades de manifestarmos características de vários dons. Podemos estar servindo, ensinando ou dedicando generosamente em virtude da nossa maturidade, mas não por causa de um dom espiritual, que o tempo foi ensinando. Né? Os erros e acertos, as quedas, foram nos ensinando e nos dando maturidade para poder aprender com as coisas. É diferente do dom, que já vem com você. Então, somente comece a servir. Você descobre seus dons ao se envolver no servir. Tente ensinar, liderar, organizar, tocar um instrumento ou trabalhar com adolescentes, por exemplo. Você nunca saberá em que é bom enquanto não tentar. Quando não der certo, chame de experiência, não de fracasso. Em algum momento, você irá descobrir no que é bom. Quando eu cuidava dos jovens, eu nunca imaginei ser líder de nada.
Porque eu não tinha essa característica. Eu era muito tímido. E como é que eu ia liderar jovens que era tudo virado do saci? Então eu tive que ser diferente para poder conquistá-los. E qual foi o meu diferencial com relação a eles? A sinceridade. Eu era o melhor amigo de todos, mas era o que mais cobrava também. Porque eu tinha que ser o exemplo. E eu era o primeiro a fazer e o último a sair dos negócios. Então, muitas vezes, eles vendo o que eu fazia, isso contagiou. Muitas vezes não é falando, é agindo. Né? Temos que levar em consideração muito o nosso coração e a nossa personalidade. Paulo de Tarso aconselhou: faça um exame cuidadoso de quem você é e do trabalho que tem realizado. Então dedique-se a isso inteiramente. Faça perguntas a si mesmo. O que eu realmente mais gosto de fazer? Em quais momentos me sinto mais vivo? O que estou fazendo quando perco a noção do tempo? Gosto de rotina ou de variedade? Prefiro servir em equipe ou por conta própria? Sou introvertido ou extrovertido? Sou racional ou emocional? De que gosto mais? Competir ou cooperar? Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para se manter um diário espiritual. Esse diário espiritual, quando eu estava na época de pré-seminário, um ministro na época nos orientou que todo dia nós temos que fazer um diário de tudo que nós fazíamos de bom. E também o que deixamos de fazer de bom. E era rico porque nós marcávamos quantos jurei ministrávamos, as coisas boas que nós fizemos, quantos obrigados nós recebemos, quais momentos passamos raiva. Esse diário, é pena que eu não tenho mais o meu. Mas era uma coisa que você chegava de noite, você deitava na sua cama lá, pegava seu caderninho e começava a escrever. E de uma forma muito natural. E é incrível quando você começa a escrever e fala, não, eu não fiz isso aqui, não é possível. Caramba. E detalhe, depois você tem que mostrar esse diário para o nosso superior. Né? Mas não era assim, eu quero ver o seu. Não, a gente às vezes estava conversando e falava assim, ministro, posso conversar com o senhor? Aí levava, isso era a cada 2 meses. Aí levava o diário lá, vamos levar um papo aqui, ó. Aconteceu isso. Aí era muito interessante, era rico demais. Essas coisas não existem mais hoje. Não existem mais, porque hoje, infelizmente, muitos sacerdotes usam isso para poder te pressionar, para poder te sacanear, para poder te chantagear até. E não é para isso que isso é feito, é para você evoluir como pessoa, como ser humano. E muitas dessas experiências que nós passamos, quando você as esquece, elas realmente são inúteis. Né? Graças a Deus, eu lembro de muita coisa que eu vivi na minha vida. Infelizmente, vamos dizer assim, vamos colocar assim, as coisas tristes ainda deixam a gente com raiva. Porque faz parte do nosso processo evolutivo. Mas você lembra o que te aprimorou? Né? Paulo se preocupou quando os fiéis na Galácia tinham esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. Ele disse, todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Lendo o livro de Paulo, hoje eu consigo entender as cartas que ele escreveu. Coríntios, Filipenses, Gálatas, um monte de coisa. Efésios. Tem um porquê aquelas cartas. Às vezes a pessoa só pega a Bíblia e lê, Paulo diz por quê. Lendo o livro, eu estou entendendo os recados que ele dava, os porquês das cartas. Né? Então, uma hora para corrigir a conduta, outra hora para ele pedir perdão pela rigidez, outra hora para expulsar, não está fazendo, então vaza. Ele era virado no saci também, viu? Mas assim, muitas vezes nós temos que entender por que purificamos. Aquilo que ele está conversando, daquela moça lá. Está sofrendo por quê? Tem uma razão de ser. Não consegue comer. Por quê? Porque não tem gratidão. Não consegue ir no banheiro fazer algumas coisas. Por quê? Porque é egoísta. Guarda tudo para si. Então, assim, nada acontece por acaso. Nós temos que tentar entender os porquês das purificações. Aí tem que ver a personalidade da pessoa, o sentimento da pessoa. Ninguém é vítima, não. Né? Nem nós. Né? Nós raramente vemos o bom propósito de Deus na dor.
no fracasso ou na vergonha, enquanto o fato está ocorrendo. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Somente refletindo compreendemos como Deus planejou um problema para o bem. Dá para entender isso? Que doido. Né? Como é que Deus nos aprimora tanto? Pode falar assim: pô, Deus, por que eu? Justo eu? Tanta gente está aqui em volta. Purifica a Dona Alice, purifica a Bíblia Sandra, mas justo eu, né? Porque tem um propósito. Véio. Nós somos privilegiados, porque purificamos, e quando você busca conhecer o porquê, você entende que o amor de Deus por você é gigantesco. E Ele quer que você esteja preparado para o que está por vir. Ele não quer você fraco. Uma vez que Deus sabe o que é melhor para nós, deveríamos aceitar com gratidão o modo em que Ele nos moldou. A Bíblia diz: mas exatamente quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Vai acaso a obra dizer ao artífice: por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil? Como você vai reclamar com Deus? Né? Tem um porquê, ué. Nós temos nossos filhos. Né? Cada um é de um jeito. Cada um tem um jeito. Eu não pedi para o Guilherme ser santista, ele é xarope. Né? Podia ser corintiano. Né? Mas assim, cada um tem um perfil e nós como pais não vamos mudá-los. Mas o que eles aprenderam com o nosso exemplo é que vai para a vida. E ele vai ensinar para os filhos dele, que vai ensinar para os filhos dele, e assim vai. A nossa geração já está findando o processo, a dele está começando. Ou está no meio do caminho. Daqui a alguns anos, a minha geração já foi. Então, outros vão assumir esse processo. Então, vai depender muito de quem? De quem orienta, de quem cuida. E por que cuida e por que orienta. Né? A sua forma foi determinada soberanamente por Deus para o propósito dele. Então, você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar se remodelar para ser outra pessoa, você deve comemorar a forma que Deus deu somente a você. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. E também, quando fala do Cristo aqui, vamos colocar assim, é um Cristo maior. Meshustama, quando escolheu cada um de nós aqui para cumprir uma missão, quando recebemos o Ricari, por que ele fez isso? Por que otorgou o ministro Ricardo, ministra, ministro Sandra, ministro Elisete, os ministros de outros países e tudo mais? Por que otorgou? Foi o reverendo? Não foi o reverendo. Alguma razão tem. Por isso que está chegando o momento agora de nós deixarmos de sermos as pessoas previsíveis que nós éramos até ontem. Nós temos que ser pessoas completamente diferentes a partir de agora. Deus te criou de um jeito. Aproveita e aprimora, lapida um pouco mais para ficar melhor. Não queira mudar a essência. Né? Nós nascemos de um jeito. Né? Vamos evoluir, amadurecer, ganhar corpo, ganhar sabedoria. Mas se nós não as utilizarmos, seremos pessoas mortas, sem vida. Existem duas razões pelas quais nós jamais deveríamos comparar nossa vocação. Nosso servir ou os resultados de nosso servir, como de qualquer outro. Né? Ninguém é bom em tudo, e ninguém é chamado para ser tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que o seu chamado não era para realizar tudo ou agradar a todos, mas sim para se concentrar no ministério específico para o qual Deus o havia formado. Ele disse: nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. Paulo sofreu para Dedéu porque ele queria salvar todo mundo. Não só grupos específicos. Mas ele não se atreveu a entrar em outros pontos que não era papel dele. Meshustama nos escolheu para cumprir uma missão, cumprir um papel na arte do Jorei. Qual é esse? Estamos ainda tentando assim, Meshustama, caramba, por que a arte do Jorei ela foi se moldando de um jeito diferente das outras messiânicas? Né? Comece a pensar. Nós temos uma sala da paz, nós temos um modo de cultuar antepassado diferente. Né?
Nós temos um jeito de servir que é um pouco diferente. Nós temos uma liberdade diferente também. Aqui nós temos um pai de santo, temos um padre, tem gente de todo quanto é lugar, de várias religiões que são membros. Podem não estar vindo aqui na igreja, mas dedicam nos seus locais. Então, por que nós temos essa diferença? Por que nós pregamos que o Meixo Sama, ele não é carrasco de ninguém? Ele não castiga ninguém, pelo contrário, ele abraça a todos. Né? Às vezes as pessoas confundem o Jesus com o Cristo. É diferente demais, velho. Né, dona Alice? Nós temos um Cristo interno, que é a partícula divina que o Meixo Sama fala. E ela é maior ou menor de acordo com a missão de cada um. É isso que nós temos que ampliar a nossa visão. Eu posso ler vários livros de várias doutrinas e posso agregar em cima do conhecimento que o Meixo Sama nos deu através dos ensinamentos. Mas muitas pessoas não fazem isso. Elas comparam, como o Ricardo falou assim, isso aqui é besteira, aquilo não vale a pena, nada disso. Véio. Se você pegar Seixonoye, por exemplo, tem coisas maravilhosas lá. Mas tem coisas que nós não fazemos aqui, porque não cabe aqui. E assim vai. Então, tudo pode ser agregado e até, como vou dizer assim, aperfeiçoado para melhor. Por isso que a nossa missão como messiânico, vamos colocar assim, ela é muito mais universalista do que de uma linha única. O nosso servir, não. Primeiro, nós sempre iremos achar alguém que pareça estar fazendo um trabalho melhor que o nosso. E isso irá nos desencorajar. Ou sempre encontraremos alguém que não pareça ser tão eficiente quanto a gente. E então nos tornaremos arrogantes. Ambas as atitudes nos tirarão do servir e roubarão nossa alegria. Iremos descobrir que pessoas que não compreendem a nossa forma para o servir irão nos criticar e tentar nos fazer corresponder ao que eles pensam que nós deveríamos estar fazendo. Muitas vezes nós passamos por situações mais ou menos assim mesmo. Quantas pessoas vieram aqui e queriam mudar a igreja? Eu ouvi esses dias. Uma ministra disse assim, uma vez, reverendo, uma pessoa daí disse que era besteira fazer isso aqui que a gente faz. Oferenda. Era besteira fazer oferenda, era besteira ter oficina. Besteira. Como o outro falou que era uma besteira ter a sala da paz, que era perda de tempo. Eu falei, só que nunca falaram isso para mim. Então é aquilo lá, sussurro de Satanás. As oferendas, é lógico, isso aqui é um ritual shintoísta. Né? Mas o que nós estamos oferecendo para Deus? Nada. Nós oferecemos para Ele o que Ele nos dá. Então Ele está nos devolvendo o que... Né? Pensem bem. Então assim, as pessoas querem que façam um culto o quê? Igual tem muita igreja agora que é tudo igreja preta, para ter show. Isso não é obra divina, na minha concepção. Tem que ter beleza, né? Tem que ter luz. E se não entender o que é a sala da paz, nunca vai entender quem é Meixo Sama no ensinamento da liberdade na fé. Ali não é uma sala de ficar lá, oh Deus, oh, não é isso. Você vai ali para meditar, você vai ali para relaxar, sabe? Você vai ali para ficar em paz. Isso se chama sala da paz. Né? Paulo falou uma coisa, essas pessoas que fazem isso, dizem assim, a gente tem que ignorá-los. Paulo tinha de lidar constantemente com críticos que não compreendiam e denegriam o seu serviço. Sua resposta era sempre a mesma, evite comparações, resista aos exageros e almeje somente os elogios de Deus. Uma das razões por que Paulo foi usado tão poderosamente nas mãos de Deus foi ter se recusado a ser distraído por críticas ou por comparações de seu servir com de outras pessoas, ou ser arrastado para debates contraproducentes sobre seu ministério. Vê a diferença? Nós não precisamos perder tempo com ninguém, com nada, com debate que não vale a pena, com críticas infundadas. Quer para ajudar? É para melhorar? Bora fazer. Nós somos livres, assim, sempre fomos abertos para isso. Mas não quando vem crítica de quem não faz nada. Nossa,
Por que ele não limpou desse jeito aqui sempre? Por que você não veio ajudar na hora que estava limpando? Não é? Então, assim, não se perde tempo com quem não faz, com opiniões de pessoas que não fazem nada. E nós, muitas vezes, paramos, como a Fátima falou agora há pouco ali, você coloca seu sentimento nas mãos das pessoas, né? Você entrega seu coração na mão de pessoas que não... Só para agradá-las. E você se lasca todo. Isso aqui é igreja. Por trás dela, tem vários locais fazendo a mesma coisa hoje e amanhã, que são os cultos. E todas seguem a mesma linha. Então, assim, nós não somos quadrados, mas cada local, se você vai em Moçambique, o culto lá é um pouco diferente. Se você vai em Angola, é um pouco diferente. Se você vai no Congo, se você vai no Benin, os locais, você vai ver diferenças. Porque eu dei liberdade para que se adaptem de acordo com os costumes de cada local. Isso é respeito. A arte do Jorê não é engessada. Ela é ampla. Tem um escritor chamado John Bunyan. Ele era um cristão batista. Ele disse assim: se minha vida é infrutífera, isso não importa a quem me enaltece. E se minha vida é frutífera, isso não importa a quem me critica. Meixo Sama se deixou ser utilizado por Deus. Paulo se deixou ser utilizado por Deus. Em face disso, ele disse: servirei a Deus com tudo aquilo que ele me deu, com o espírito e com a linguagem que me dotou. Quando renascemos na fé, após passarmos por inúmeros aprimoramentos, somos batizados, porque renascemos mais fortes, mais maduros e com mais sabedoria. Até 2 de abril de 1950, Meixo Sama era chamado pelos adeptos de Dai Sensei, grande mestre. A partir dessa data, mudou por ordem de Kanon seu nome para Meixo Sama, o Senhor da Luz. Como grande mestre, Meixo Sama se tornou um orientador espiritual, Como grande mestre, Meixo Sama se tornou-se orientador espiritual de 2 igrejas, cada uma delas com uma tendência específica. Tengoku-kai, vertical solar, que era a igreja do reverendo Nakajima, e Miroku-kai, horizontal lunar, que era do reverendo Shibui Sosai. Aconteceu que, na época, Meixo Sama disse isso, da mudança do meu nome, 2 de abril de 50, para Meixo Sama, houve também a unificação dessas igrejas, sendo inclusive elaborado um novo estatuto. A partir daí, passei a ser o verdadeiro líder espiritual e chefe da organização. Aí vem Saulo. Saulo mudou de nome, após refletir sobre todo o seu sofrimento que havia causado aos cristãos, e sentiu que seu nome era um obstáculo ao cumprimento da sua missão. Isso aqui é do livro O Apóstolo, tá? Lembrando-se de suas antigas culpas, que desde muito lavara com seu pranto, os homens não permitiam que ele se tornasse aquilo para que o Messias o destinara, o mensageiro da Boa Nova. Recordou-se que os gentios também o chamavam de Paulo, mas a oportunidade não lhe pareceu propícia para mudar o nome. Tudo o que até então fizera fora com o nome de Saulo, e a troca de nome significaria que ele repudiava seu passado. Desse modo, Saulo ficaria sempre associado às suas culpas. Deveria purificar e tornar aceitável o nome de Saulo ou adotar outro nome? Ficou à espera de um sinal de Deus, e quando este veio, entendeu que era o cumprimento das palavras que ouvira. Desta ocasião em diante, assumiu a direção do seu grupo, e não mais quis chamar-se Saulo, e sim Paulo, em prova de que seus pecados lhe haviam sido perdoados. Essa é a origem do Paulo, do nome dele. Só que aqui, não vou contar, mas tem um trecho que fala porque o sinal que Deus deu a ele. Foi quando ele teve que mostrar o poder, assim, que ele confiava tanto no Messias, e por que esse poder se manifestou. E quando ele usou esse poder, aí ele entendeu a missão dele. Quando ele teve que tomar a frente da obra divina na época, na linha que ele estava seguindo. Né? E quando ele mudou o nome, foi a prova que seus pecados já haviam sido perdoados. Porque a partir daí começou a nova fase da vida de Paulo. Até então, ele era só um servidor, que queria levar a obra para frente. Ele ficou 11 anos se lascando todo, para poder esperar um sinal de Deus. Ele foi apenas como um emissário subordinado a uma pessoa. Ele não foi como um líder, mas foi a postura dele que desmascarou um farsante que usava o nome do Messias em vão para tirar dinheiro dos poderosos, que ele desmascarou, e a partir daí ele ganhou força.
né? Quando o reverendo Nakahashi foi ao nosso templo em São Caetano, em 2004, ele parou bem na porta e disse que eu precisava mudar de nome. Ter um nome religioso, como os papas fazem. Ele falou bem assim mesmo. Você precisa trocar de nome. Papa também troca de nome? Fulano não é Beltrano, então mudou para outro nome. Eu falei, mas reverendo, como é que eu vou mudar de nome? Né? Eu nunca me preocupei com isso. E um ano depois apareceu uma pessoa da primeira vez que recebeu o Jorei e ficamos um bom tempo conversando. Ele era testemunho de Jeová. Quando ia descendo as escadas, porque lá a igreja tinha degraus, né? E esse senhor começou a falar um monte de coisa lá, pregar, e falou que era testemunho de Jeová. Aí, quando ele estava indo embora, descendo as escadas, ele voltou correndo. E falou assim, você precisa mudar seu nome. Você tem que usar um nome religioso. Aí eu falei, caramba, bicho, isso um ano depois. Aí, eu tinha aula toda semana com o reverendo Nakahashi. E na semana, em 2007, eu contei isso para ele, né, bem antes, e ele deu risada. Aí passou. Em 2007 foi a última aula que eu tive com ele, né? E eu lembramos da orientação de mudar de nome. Ele ficava na parte de cima, que era um tipo de um sobrado, né? Ele desceu com uma pedra enorme, um monte de pincel, umas tintas, uns carvões lá, um monte de coisa. Falou assim, isso aqui é meu apetrecho de caligrafia, que ele fazia caligrafia, né? Aí ele ficou pensando assim, poxa, como nome, né? Como vai ser seu nome, né? Como tem que ser, né? Eu falei, reverendo, eu sou muito brother de Kanzeon Bosatsu. Eu gosto muito de Kanon, né? Aí ele pegou, olhou, pegou o pincel na pedra, aí pegou um papel e Dokan. Dokan, quer dizer caminho de Kanon. Tá bom. Aí ele, Dokan. De repente esse homem parece que entrou em transe. Ele fechou a cara de um jeito, pegou um pincel, Rokan, esse é seu nome. Ele falou bem, te juro por tudo que é sagrado. Ele falou desse jeito para mim. Rokan, esse é seu nome. Isso foi muito marcante para mim, né? E ele disse assim, eu falei, o que quer dizer Rokan, reverendo? Rokan quer dizer tesouro de Kanon. Anos depois, a caligrafia Rokan, a ministra Solange, lá de Mogi das Cruzes, levou para um monge, que é amigo dela. E ele falou assim, olha, ele falou que essa caligrafia aqui cabe mais como tesouro visto por Kanon, né? E assim ficou. E o reverendo disse assim, vai chegar um dia, uma época, que você vai ter que usar esse nome. Mas você vai saber quando. Por isso que você pode ir usando, mas não, normal. Tanto é que anos depois eu coloquei, os ministros são chamados de Rokan, quando é anunciado aqui, não é? Só que depois de ler esse livro de Paulo e as coisas que estão acontecendo na igreja, eu resolvi, a partir de hoje, utilizar esse nome. 17 anos depois. Então, a partir de hoje, eu sou o Rokan. E esse Rokan, ele é muito mais do que só uma palavra. Na realidade, os ministros também são Rokan. Os membros também são Rokan. Porque a partir de hoje, vocês não são mais membros. Vocês são discípulos de Meixo Sama. Então, a nossa postura, isso no mundo todo, tem que deixar de ser, sou um dedicante, eu dedico uma tal coisa. Não, nós somos discípulos de Meixo Sama. Porque nós praticamos o que ele ensinou. Então, essa palavra Rokan, ele é muito maior. Então, hoje, 17 anos depois, no aniversário do falecimento do reverendo Watanabe, né, o Rokan toma posse daquilo que lhe é direito. Há muitos anos atrás eu dizia que o Dorival ia morrer. Ia nascer uma nova pessoa, muitos jovens nem iam reconhecer mais ele. Isso aconteceu. Mas hoje, talvez nessa data, o reverendo Dorival também não existe mais. É o Rokan que vai existir. Como cada um aqui também é um Rokan. Porque esse poder de Kanon vai se manifestar em cada um, a partir do momento de se colocar à disposição de Meixo Sama. Nós somos filhos de Deus, filhos de Kanon. E quando o Meixo Sama fala, quando estiver em perigo, chame por mim ou chame por Kanon, que vai se manifestar. Façam a mesma coisa. Chame por Kanon. Se sintam um Rokan também. Nas suas preces, para falar assim, eu sou um Rokan de Deus. Que esse poder se manifesta em mim. Não tenha vergonha, pode chamar.
Então, é uma coisa muito doida isso, né? E eu devo isso a Paulo de Tarso, que me fez despertar no momento certo, não quando eu queria, né? Se praticarmos as orientações de nosso mestre, não somos mais servidores, somos discípulos. Membro apenas usa o ricare, dedicante faz o que o superior manda, mas o discípulo busca ser o espelho do mestre através do serviço sincero e desinteressado. Deu para entender? Eu creio que a partir desse momento que o Rocan toma posse da minha vida, vamos dizer assim, muitas coisas vão começar a acontecer. Lembra que eu falava nas minhas palestras antigas, uma frase de uma palestra de 2009? Assuma a divindade que há dentro de você e tome posse dos seus tesouros. Pois é isso que vai acontecer. Eu demorei 17 anos para entender isso. 17 anos. Por isso que eu digo para vocês, o tempo está voando. Né? No dia 4 de ontem, foi dia de São Francisco. E eu gostaria de encerrar oferecendo esta oração, que ele, que estava quase morrendo, moribundo, compôs o Cântico das Criaturas. Até o fim da sua vida, ele queria ver o mundo inteiro no estado de exaltação e louvor a Deus. E no ano de 1225, enfraquecido pelos estigmas e enfermidades, ele se retirou para São Damião, quase cego, sozinho, numa cabana de palha. Em estado febril, atormentado pelos ratos, deixou para a humanidade esse canto de amor ao Pai de toda a criação. Por que eu quis ler isso aqui hoje? Porque tem um motivo. Quantas pessoas de nós aqui, em estado de profunda purificação, temos a capacidade de fazer o que ele fez? De fazer um louvor, um canto a Deus, agradecendo tudo o que ele podia agradecer. Quase cego, sozinho na cabana de palha, com febre, cheio de rato. E ele fez uma das orações mais lindas que eu já vi na minha vida. Nós conseguiríamos fazer isso? Por isso que a nossa purificação não é nada. É só agradecer, porque vai passar. Porque vai passar. Hoje eu consigo entender o que é esse Rocan. Tesouro visto por Canon. Rocan é ser um São Francisco, é ser um Paulo, é ser um Santo Antônio, é ser um São Benedito, não é? Eles não suportaram tudo pela fé. Então ser um Rocan é a mesma coisa. É saber suportar tudo pela fé e em tudo dar graças. Mesmo doendo. Como eu falei no início, não tem palavras, apenas levante a mão, ministro, jorei, porque o jorei é o poder de Canon. O jorei é o amor manifestado por Canon, para a nossa cura também. Então que a partir de hoje sejamos esse Rocan que o reverendo contou. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai se manifestar. Eu não sei qual vai ser os dons revelados, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que vai acontecer. E quanto mais pessoas despertarem para esse estado de vida, estado espiritual, com certeza os milagres vão se manifestar cada vez mais. Né? Ontem na aula, na quinta-feira, um senhor de Brasília falou assim, eu estou aqui meio em choque, reverendo, com o que o senhor está falando. Vou ter que me adaptar para entender isso aqui um pouco. Mas eu espero que agora o senhor não se torne uma pessoa arrogante, nem prepotente, nem coisa e tal. Eu falei, se eu voltar aí, o senhor não me conhece. Mas é um risco que você pode correr. Não é? Mais do que nunca agora eu tenho que me vigiar. Porque eu tenho que deixar que Meixo Sama me utilize amplamente. Né? Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teus são o louvor, a glória e a honra, e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos. E homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formaste claras e preciosas e belas.
Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar ou nublado, ou sereno, e todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejais, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridos, flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes os que ela achar, conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Eu creio que isso aqui é o espírito de ser um Rocan, alicerçado com a oração de São Francisco também, que é servir e agradecer. Servir e em tudo dar graças, porque com certeza algo maravilhoso vai acontecer. Então, a partir de hoje, que esse espírito de Rocan se manifeste na vida de todos os senhores também. Não se tratem mais como membros. Sou discípulo de Meixo Sama. Mas fale isso porque você pratica o que ele ensinou. Não fale porque eu estou falando. Essas palavras têm que sair do seu coração. Os ministros, os reverendos, os membros, a partir de hoje, não serão mais os mesmos. Porque algo vai acontecer. Creiam nisso. Tem coisas maravilhosas para se concretizar. Tá bom? Deu até calor. O nosso culto de finados será realizado no dia 2, às 11 horas da manhã, aqui na sede. A gente tem pessoas de outros locais que virão para cá participar. É um culto diferente. E como eu sempre falo, por favor, façam as suas listagens, que ficam um ano aqui no Soreixa, mas não façam por amor, né? Façam por gratidão. Não fiquem preocupados, eu tenho que, como tu orientou, eu tenho que vender uma casa para fazer donativo, para salvar meus antepassados. Isso é mentira. Não façam isso. Isso é o sussurro de Satanás. Se você quiser vender uma casa, um carro, você faça porque você quer. Se quiser oferecer, tenho várias, então vou oferecer porque meu coração pede para agradecer o antepassado. É diferente. Mas não faça gratidão para pagar dívida. Faça um donativo de gratidão para os antepassados por amor, por gratidão. Se é 1, 10, 100, 1 milhão, não compete a nós. Compete só a pessoa e a sua ancestralidade. Ninguém precisa saber quem deu, quanto deu, não é? Não tem jornal espiritual aqui para comunicar, olha, a Flávia doou tanto aqui, fica esperto aí no mundo espiritual aí, não é? Não existe isso, gente. Nós temos que nos libertar disso. Chega de ser escravos de mentalidades, de pregações, de orientações que não têm fundamento lógico. Nós somos libertadores, como diz na África, Mkombose. Libertador. Vamos libertar nossos familiares, nossos amigos, vamos libertar nossa ancestralidade de todo o jugo, de toda a corrente que não é útil. Porque se você continuar nessa toada de fazer gratidão, de fazer isso para salvar o antepassado, você vai também virar escravo. E você tem que rezar para o seu descendente e fazer a mesma coisa para você. Que uma vez por ano alguém vai levar uma aguinha e um pãozinho para você comer. E não é isso. Eu conduzo a salvação da minha ancestralidade. Por quê? Porque eu estou na frente. É o meu servir, minha dedicação, é essa gratidão que eu sinto em servir, que gera luz para a minha linhagem. E nós todos fazendo a mesma coisa, vocês vão ver quantas coisas boas vão acontecer. Eles são livres. Eles não podem ser escravos das nossas dores. Não podem ser culpados dos nossos sofrimentos. Afinal de contas, nós também somos antepassados. Tá bom? Obrigado a todos. Boa missão. E sejam felizes como o Rocan também.